O cara não quer aquele plano de execução BIM gigantesco, é como se fosse um plano nutricional, né? Com um monte de informação. Ele quer resolver o problema. No meu caso, o problema é trazer a comida ali e fazer, né? E aí, cara, qual é o problema quando você, às vezes, entrega esse plano muito bem detalhado para uma empresa que não está pronta? Por que eu falo não está pronta? Algumas empresas, elas têm um nível de maturidade maior, que é exatamente isso que elas querem. Cara, traz aqui o plano. Por exemplo, se eu fosse implementar BIM na minha empresa e eu fosse conversar contigo, eu já sei o que é o processo. Então, eu quero organização, eu quero clareza. Então, eu chego para você, Dagoberto, cara, eu preciso de uma implementação. E aí você tem que me entregar esse plano completo. Só que para a maioria das empresas no Brasil, e aqui eu vou generalizar, tá, gente? Não existe essa clareza ainda e, assim, o pessoal tem medo de custo. Quando você coloca um plano de implementação BIM e coloca lá 80 mil reais ou 120 mil reais, seja lá qual Eles for. não conseguem enxergar o que isso vai trazer, né? De benefício. Não consegue, não tem essa maturidade, essa cultura. É uma questão Exatamente. cultural, cara. O cara fica com medo, entendeu? Tipo assim, não, cara, você tá louco, vamos ficar só no treinamento mesmo. Então, qual é a dica? Só entendeu, tá bom. Só o software deu. Então, por que eu te interrompi para falar sobre esse tema? Porque uma dica que a gente vem aplicando e vem dando certo, cara, é seguindo aquela ideia lá da teoria é um dos gatilhos mentais, que é da consistência. É você fazer pequenos passinhos que vai te levar a algo muito maior de forma imperceptível. Ou seja, você implementa o BIM na empresa do cara e ele nem percebe que aquele está sendo implementado. E ele continua te pagando. Como? Você quer saber? Você já ouviu isso aí? Já ouviu a gente falando sobre isso ou não? Manda bala aí. Manda bala. Manda bala. Tu já ouviu a história da Guerra da Coreia, que eu falei lá? Eu falei em algumas lives já. Mas eu acho que você não estava no curso ainda. A história da consistência da Guerra da Coreia. Você já ouviu essa história? Eu não tô lembrado se eu. Então deixa eu refrescar aqui, ou então falar, né, para quem está ouvindo aí pela primeira vez também. É o seguinte, isso aqui contextualiza o porquê a gente faz a implementação BIM desse tipo. Por isso que eu vou abrir espaço para poder contar essa breve história. Que é o seguinte, teve a Guerra da Coreia lá, onde, enfim, China, Estados Unidos, todo mundo estava disputando lá, e aqueles soldados lá, se vocês já assistiram filmes americanos, tem os Navy SEALs, né, que são os soldados de elite altamente treinados do exército americano. E os caras foram para a Guerra da Coreia para ajudar lá em determinado momento, e parte desses soldados foram capturados pelos chineses, né, que no tempo estava lá no regime comunista. E aí o que é que eles começaram a fazer, cara? No lugar dos caras da China, que capturou esses soldados, usar força, né, para prender os caras e tal, eles estavam presos lá e os caras começaram a usar de pequenas gentilezas. O que é que eles faziam? Eles faziam, gente, o país de vocês é perfeito? Aí os americanos falaram, não, né, acho que nenhum país é perfeito. E eles diziam assim, por que seu país não é perfeito? E aí os americanos começavam a falar, porque, enfim, a educação é cara, a saúde é caro e tal. E aí eles falaram assim, faz o seguinte, faz uma listazinha para mim no papel aqui, por que os Estados Unidos não é um país perfeito? E aí, em troca disso, você vai receber, não sei, um copo de água, não sei. E aí os caras começaram a dar pequenas recompensas por aquilo, né? E aí os caras começaram a listar. Depois que os caras tinham a lista, aí eles pediam assim, olha, agora todo mundo vai falar em voz alta, o que é que não é perfeito no seu país? E olha que legal, cara. Através da consistência, ou seja, eles começaram pequenininho, só que eles foram fazendo esse programa de mudança mental de uma forma consistente ao longo dos dias, e depois de meses, cara, os caras já estavam fazendo redações. Eles diziam assim, olha, se você fazer uma redação para mim falando os defeitos do seu país, eu deixo você mandar uma carta para tua família. Olha só, o cara tá preso, né, no outro país, e ele diz, meu irmão, vou fazer agora uma redação aqui para mandar uma carta para minha família, dizer, gente, tá tudo bem e tal. E aí, o que é que os chineses fizeram? Inteligentes demais. Eles pegaram essa cartinha e eles começaram a ler nas rádios. Aí tu imagina aí, o presidente dos Estados Unidos ouvindo uma carta de um soldado altamente treinado, né, assinado pelo cara, tal, falando mal do próprio país, né? E o cara, como é que o cara fez isso? E aí eu volto para a questão da implementação BIM. Se o cara tiver chegado e dito no primeiro dia, olha, assina aqui essa carta falando mal do teu país, que a gente vai colocar no raid, o que é que o soldado Davis ia fazer? Cara, sai daqui, velho, tu tá doido, pode me matar, eu morro pela pátria, aquela coisa, né? Só que não, o cara pediu para ele falar só, me fala um defeito do teu país, aí depois me fala dois, escreve, fala aqui publicamente isso aqui, e aí isso foi criando uma coisa muito grande. E aí agora trazendo para o nosso mundo aqui, né, de implementação BIM. Se a gente chegar com aquele plano gigantesco para a galera que, enfim, para os empresários, o pessoal que quer implementar BIM, talvez a gente afaste muita gente.
Porque provavelmente as pessoas vão ter medo disso. Não, cara, muita coisa, vamos devagar. E aí o que é que você pode fazer? Ir através dessa consistência de pequenos blocos. Como é que eu fiz aqui na Austrália, tá? A gente usou uma técnica similar, porque a gente fez um plano grande, só que a gente não entregou o plano completo. A gente fez pra gente ter clareza de onde é que a gente queria chegar, e a gente entregou parte daquele plano. Olha, vamos fazer nos próximos 3 meses isso aqui, e aí depois de 3 meses a gente avalia os próximos passos. E aí depois de 3 meses a gente avaliou esses próximos passos, e a gente já pegou o resto daquele plano que a gente tinha feito anteriormente, depois de ter entregado valor pra galera, e dito, ó, tem mais coisa por aí, sabe? Qual foi o nosso carro-chefe de entrada? O BIM 360. Por quê? Porque dá para implementar o BIM 360 sem ninguém trabalhar com BIM. Ou seja, você organiza ali a gestão de documentação da empresa, mesmo o pessoal trabalhando com CAD, sabe? E aí a gente fez esse treinamento, a galera gostou, e aí, vamos fazer agora um de Revit, vamos fazer agora um de Navisworks, vamos fazer InfraWorks, e a gente começou a fazer um monte de treinamento, um monte de implementação. Quando viu, a gente estava criando um software específico para a empresa, e enfim, e a coisa foi crescendo pra caramba. Agora, por quê? Porque a gente foi implementando por etapas. A gente não cobrou 80 mil do cara. A gente cobrava ali, ó, paga essa semana, paga a próxima semana. Por módulos, aí, né? Isso, por módulos. E aí a gente gera muito valor. Por quê? Porque quando você consegue gerar um valor rápido, a pessoa vê aquilo, pô, isso é legal. Isso tá sendo bom para minha empresa. Aí a parada começa a funcionar. É porque ele começa a ver, pô, tá sendo legal contratar o Dagoberto. Isso está trazendo resultado para a minha empresa. Então, se o Dagoberto está dizendo que tem mais coisa aí, vamos ver o que é que tem mais para frente. Isso tem que alinhar muito bem o objetivo do cliente, né? O que ele Isso, cara. quer. Exatamente.